Eu acredito que para qualquer relacionamento dar certo, um dos dois precisa ser vulnerável em algum momento. Então, pecam as mulheres que acham que a vulnerabilidade está comparada com a fraqueza. É muito pelo contrário. Então, nos empoderarmos para conseguirmos alcançar os nossos objetivos e não para competir com os homens, porque não existe competição entre o feminino e o masculino. Cadê os gentlemans do nosso Brasil e, quiçá, do mundo? Fala, pessoal, estamos aqui diretamente dos nossos estúdios aqui do Grupo Med Mais, no nosso Stargate, iniciando um podcast perfeitamente feminino. Será que eu posso usar esse termo? Eu estou aqui com Camila Pastório. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Vitor. Que satisfação estar aqui. Obrigada pelo convite. Com certeza o nosso bate-papo vai ser muito agregador. Vamos abrir muito a mente das mulheres, dos casais e fazer com que esse conteúdo aqui transforme de alguma forma a vida dessas pessoas também. Eu não tenho dúvida, porque só apenas seguindo a Camila no Instagram, eu já fico assim, todos os dias entusiasmado, me tornei um entusiasta do conteúdo de feminilidade e agora estamos recebendo ela aqui para trazer tantas informações preciosas, mas não só para vocês mulheres, como também para vocês, nossos seguidores homens. Vocês precisam entender a profundidade e a fortaleza que pode trazer para a vida emocional de vocês esse conteúdo tão vasto e tão interessante. Camila Pastório veio diretamente de São Paulo para o nosso podcast. Ela é arquiteta, é filha da... Como é que é o nome da sua mãe? Adriane e do Neuci. E do Neuci. E veio lá do sul. Qual Gaúcha. cidade? Cerro Grande. Cerro Grande. Uma cidade não esconde, né, gente? A gente olha para ela e já percebe logo que é gaúcha. Que é gaúcha, né? É uma cidade bem pequenininha no interior do Rio Grande do Sul. Tem 2.000 habitantes. E não tem um sotaque tão puxado, né? Não tem. Eu falo que eu sou muito adaptável. Então, quando eu volto conversar com a minha família, volta a puxar o sotaque. Se eu converso com uma pessoa de Minas, já tô falando mineira. Então, a gente é muito adaptável. Assim, acho que isso é bom para nós que trabalhamos com comunicação também, né? Ter uma linha de comunicação mais neutra. Com certeza. Mas você já se imaginava sendo uma comunicadora assim tão veemente? Olha, Vitor, eu acho que tudo tem um propósito na nossa vida. Muitas vezes a gente não conhece esse nosso propósito, mas no momento certo ele aflora. Então, eu, desde muito pequena, sempre gostei muito de me comunicar. E os meus pais sempre me incentivaram muito nesse lado. Vai, faz, por você. Então, eu tinha 6, 7 aninhos, tinha um desfile lá na minha escola, e eu, mãe, eu preciso desfilar. E aí meu pai, como assim você vai desfilar, Camila? Eu falei, eu preciso ir, mãe, eu preciso comprar uma roupa para ela desfilar. E aí fomos, eu subi lá no palco com muita coragem, né? Então, assim, todos os sentimentos... Foi sua primeira experiência de comunicação. Exatamente. Então, assim, todos os sentimentos nos são ensinados, desde o medo até a coragem. Mas nós escolhemos qual nós nos agarramos, né? Vocês estão percebendo aí o nível de conteúdo que vai vir hoje, né? E eu sinto muito orgulho dessa mocinha, porque nós nos conhecemos num jantar entre casais de amigos, né? E foi tão fantástico o que aconteceu, porque isso pouco ocorre comigo, mas naquele momento, ali por volta de umas 11 da noite, eu fui tomado por uma força especial, que eu acredito que veio dos céus, que é de Deus, e eu vi tudo isso acontecendo e tantas coisas maravilhosas da parte celestial na vida dela, né? Uma luz assim forte em cima de você naquele dia e tudo parou e eu tive que falar o que falei, né? Então, muito orgulho de ver você, depois de tudo isso, se mostrando quem realmente é. E eu comento com todas as pessoas mais próximas. Esse dia foi um dia memorável. No momento que você falou, eu lembro que eu comecei a chorar, lembra? Lembro. Foi automático. Eu não falava, ele está querendo me dizer alguma coisa. Mas eu não estou entendendo. Muitas vezes nós demoramos para entender, né? Mas hoje faz total sentido. Que quando nós temos luz, nós conseguimos iluminar outras pessoas. E quanto tempo tem isso, gente? Um ano. Um né? ano.
Um ano. Um ano. E que virada de chave, né? Demais, grandiosa. Você foi pegando todas as informações do universo para construir o seu Stargate, né? Na verdade, a minha virada de chave aconteceu quando minha mãe ficou doente. Ah, sim. Então, os meus pais são casados há 30 anos e eu falo, a maior referência de homem, de marido, de homem de negócios é o meu pai, para mim. Independente da cultura que ele venha, da onde ele vem e da situação de morar numa cidade pequena, né? Mas é a referência para mim, a referência de mulher, de mãe, de dama é a minha mãe. Que Independente fantástico. da forma como eles vivem, né? Uhum. E ano passado, um pouco depois do que nós nos conhecemos, a minha mãe ficou muito doente. Não foi de uma hora para outra, mas que ela descobriu a doença foi de uma hora para outra, ela perdeu os 2 rins. Então foi uma tragédia para nossa família. Meu pai perdeu, O choque, né? total. Meu pai perdeu todas as estruturas e minha mãe na beira lá da morte, entre aspas, né, sem saber o que estava acontecendo com ela. Eu fui o suporte da família, porque eu não imaginava um relacionamento de 30 anos. Nós sabemos que não é um mar de rosas, como no início, né? Com certeza, mas Deus já tinha lhe preparado como uma coluna, né? Exatamente. Então, eu não via paixão nos dois, porque eles são casados há 30 Sim. anos. Mas eu via amor. Eu via amor da minha mãe deitada na maca, com o ar ligado. A cidade de Passo Fundo é muito fria. E o meu pai deitado ao lado dela na maca do hospital, após 30 anos de casados. Eu via minha mãe não conseguindo levantar da maca, meu pai indo lá, amparando, levando até a sala de cirurgia de mãos dadas com ela. Ficar sentado 4 horas em frente à sala de cirurgia, esperando ela sair. Uau. Então, quando eu olhei isso, eu falei, espera aí, que tipo de relacionamentos eu estou vivendo? Porque os relacionamentos que eu venho vivendo até hoje, nenhum vai me proporcionar essa escola que eu tenho dentro da minha própria casa. Então, eu preciso mudar, porque essa é a minha base. Essas são as minhas raízes, e nós trocamos as nossas folhas, mas não perdemos as nossas raízes. E a gente costuma muito atuar na superficialidade das nossas emoções, né? E você colocou muito bem, a paixão, ela é muito superficial, né, Camilo? Ela é efêmera, ela passa tão rápido. Muitas vezes a gente precisa ficar ali, né, como o fogo aqui da nossa lareira, que a nossa produção precisa acender a cada 10 minutos. Apagou o fogo, né, da paixão. A paixão é a mesma coisa, sabe? O fogo apaga e aí você precisa ficar ali mantendo aquela chama acesa. Eu não digo que não seja necessário, é outra parte do amor, mas você colocou muito bem. O que nos resta, o que nos sobra, e eu não digo isso de forma pejorativa, né? Mas o que nos completa de verdade é o amor, né? E o amor não pode ser medido, o amor não pode ser caracterizado, o amor ele não pode ser explicado, ele simplesmente se manifesta. Exatamente. Como o seu pai segurando a mão da sua mãe, indo para uma mesa de cirurgia. Que coisa, que cena linda, que oportunidade esplêndida você teve. Maravilhosa. E memorável, né? Memorável. Eu falei, foi a maior escola de relacionamentos que eu pude ter na minha vida. Então, ali foi a virada de chave. Ao ver, depois de 30 anos de casados, um pedindo perdão pro outro. Um olhando pro outro, que você via o amor refletido nos olhos deles, um falando pro outro, eu te amo, me perdoa se algum dia eu fiz algo de mal pra vocês. Aí pensa eu, como filha, vendo a situação, falava, parem de se despedir, gente. Isso não tá acontecendo. Vai acontecer. É só uma cirurgia. Que bom. Mas correu tudo bem. Agora minha mãe já está mais recuperada, né? Estável. Mas foi a maior escola. Então, nesse momento, eu tive certeza que eu precisava voltar a ser quem eu era, voltar às minhas raízes, voltar à minha base. Aí eu pensei, o que eu tenho que fazer para isso? Aí eu comecei a buscar o autoconhecimento. E aí eu me deparei com a feminilidade. Quando eu me deparei com a feminilidade, porque eu venho de uma família, de uma base mais tradicional, mais conservadora. Então, quando eu parei ali, eu falei, aqui. Então, eu preciso levar isso porque eu sinto, através da minha própria rede de amizades e através do que eu mesma vivia,
que eu precisava levar essa palavra para as pessoas. E você acredita que você conseguiu não apenas visualizar, eu falo até tatear internamente o seu propósito, como compreendê-lo de forma profunda? O seu propósito? Através disso? Exatamente. Porque eu enxergo isso porque quando você trabalha com propósito, você não trabalha. Você usa do seu propósito para iluminar outras pessoas. Então, hoje, o trabalho que eu venho desempenhando não me cansa. É algo prazeroso. E eu me lembro que você já era né, uma arquiteta bem conceituada, com projetos tão bonitos, interessantes, um escritório tão lindo em São Paulo. E como foi isso para você? Desculpa, daqui a pouco a gente entra no tema de feminilidade, mas não tem como não falar sobre a alma feminina sem falar das decisões mais difíceis que estão introjetadas dentro dela, e dentre essas decisões é encontrar o seu propósito e se tornar realmente o que você nasceu para ser. Então, como foi isso? Foi dúbio, né? Assim, Exato. ou está sendo? Eu ainda tendo alguns projetos particulares de clientes próximos, mas a minha intenção realmente é parar com a arquitetura e me dedicar só nisso, que é o que eu venho fazendo 90% do meu tempo. Como foi essa virada de chave? Eu sou muito grata à arquitetura, porque é graças à arquitetura, graças à formação que a minha família me deu, porque foi uma realização familiar, formar a filha, né? Então, graças à arquitetura que eu estou aqui hoje. Porém, não é o meu propósito. O meu propósito lá talvez fosse construir sonhos, construir casas, construir lares. Mas aqui é construir pessoas. É fazer com que as pessoas sejam realizadas dentro delas e não dentro de um lar. E aqui entre nós, gente, desculpa você que tem um propósito com arquitetura, engenharia, vocês são extremamente importantes para nós. Mas trabalhar com gente, a gente tem esse propósito, então trabalhar com gente é incrível. É incrível. É incrível, é motivador, sabe? A cada novo problema que eu encontro ajudando e solucionando os problemas das pessoas, eu me sinto bem e melhor. Eu gostava muito da arquitetura por poder... Os clientes que chegavam até mim confiavam muito no meu trabalho. Sempre. Então, eu conseguia externalizar as minhas ideias, materializar as minhas ideias. Mas a arquitetura é obra. Obra inclui mão de obra, serviço, terceirizados. Então, era todos os dias aquela dor de cabeça. Camila, a torneira não deu certo. Camila, a parede. Camila, o piso. Você não cuidou disso. Por mais que nós cuidássemos de todos os detalhes, quando eles não saem de acordo com as expectativas da pessoa que está solicitando... Você é responsável. Nós somos responsáveis. Então, é uma profissão muito pesada. A arquitetura é uma profissão muito pesada, assim como todas as áreas da engenharia e da construção. E eu ouvia isso. Então, eu sempre vivia sobrecarregada. Por mais que eu trabalhasse, que eu adorasse aquilo, mas eu vivia cansada. Hoje, dentro da feminilidade, eu recebo mensagens assim: eu agradeço a Deus por ter sido abençoada com o seu propósito. Olha só. Então, uma coisa tem preço, outra tem valor. Uau! Uma coisa tem preço, outra tem valor. Exatamente. Então, você precisa entender o que tem preço para você e o que tem valor. E esse é o grande problema, né? E quando você consegue unir preço e valor, aí você encontrou completamente o seu propósito. Completamente. Agora me diz uma coisa, feminilidade é algo que realmente pode ser aprendido, porque tem mulheres que, e é o que eu acredito, nós somos produto do meio a qual fomos formados e vivemos, né? De acordo com Freud e tantas outras teorias. Então essas mulheres são formadas ali e passam por um processo que muitas vezes não tiveram a oportunidade que você teve de ter essa formação para enxergar a feminilidade confortável, né? Não vou dizer perfeita porque é relativo, né? Uma feminilidade confortável, minimamente aceitável, né? Você acha que é um aprendizado? É possível aprender a ser feminina? É possível. Quando você fala perfeito, o perfeito vem da palavra final feito. Então, nada que tem um fim
Uau. consegue ser perfeito, né? Então ninguém consegue ser perfeito, mas nós conseguimos chegar muito próximos ao que nós enxergamos como perfeição, que é uma construção ao longo da vida, né? Sobre a feminilidade, independente do gênero, se é homossexual ou heterossexual, todo casal precisa ter um lado feminino e um lado masculino. Então, nós mulheres que nascemos na nossa essência feminina, no corpo de uma mulher, nós já nascemos com essa essência. Porém, ao longo do tempo, ela aflora ou ela se apaga, por conta das experiências que nós vamos vivendo, por conta do meio, por conta dos traumas. Podem até serem reeditadas, né? Exatamente. Então, nós nascemos, essa essência é nossa. Então, algumas alunas vêm até mim e falam assim, mas Camila, eu não tenho essa essência. Eu falo, você tem? Só que você deixou ela ali escondidinha para você conseguir pegar outra para te fortalecer. Mas basta você enxergar ela e começar a regar essa plantinha, que a feminilidade é como uma flor. Então você precisa regar essa flor para ela ir crescendo e ela demonstrar toda a sua beleza. Agora, é possível uma pessoa que não se permite ser feminina fazê-lo por receio de se tornar vulnerável, de ser vulnerável, ou por defesas? Eu acredito que para qualquer relacionamento dar certo, um dos dois precisa ser vulnerável em algum momento. Então, pecam as mulheres que acham que a vulnerabilidade está comparada com a fraqueza. É muito pelo contrário. É no momento em que você é vulnerável que você consegue acessar suas emoções. É no momento que você é vulnerável que você consegue se doar ao outro, que você consegue amparar ao outro também. Algumas mulheres, elas têm na própria essência delas uma personalidade mais forte, uma personalidade mais autoritária, ou até mesmo uma personalidade mais carente, uma personalidade mais pegajosa. São várias características, mas elas conseguem sim trabalhar essa feminilidade para que ela possa se aflorar sem perder a sua identidade. E eu já vi você falando sobre as energias Yin e Yang, né? E eu sou um seguidor nato seu. E pelo que eu vi você dizendo, o Yang é a força, né? Isso. Que é essa energia masculina. 90% dos meus gestores, né, como você viu aqui, são mulheres. E eu adoro estar rodeado de mulheres, né? Porque vocês realmente têm uma energia de construção, uma energia forte, uma energia Yang fantástica. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que vocês, mulheres, podem exercer esse papel com muita naturalidade na sociedade e até devem, principalmente em alguns momentos, serem tão fortes, mas é tão perfeito, maravilhoso, quando uma mulher se demonstra, se faz e se torna vulnerável ao encostar a cabeça no ombro do seu marido, do seu homem, e naquele momento se desarmar. Exatamente. É possível isso? É o que eu falo para as minhas alunas. Você, mulher, precisa ter a capacidade de conquistar o mundo lá fora. Mas quando chegar em casa, se permitir por prazer, ser pega no colo para que seu marido, para que seu parceiro massageie sua autoestima. Então, nós temos o potencial de conquistar o mundo lá fora, de conseguir tudo através de nós. Mas não é tão mais prazeroso quando você chega em casa e você tem aquele lado masculino para te cuidar, para te amparar, para falar, meu amor, vem cá. Né? E as mulheres acabaram perdendo isso ao longo do tempo, por se empoderarem demais. Então, quando nós falamos da energia Yin e Yang, que você comenta, o Yin é visto como feminino e o Yang como masculino. Porém, se nós analisarmos o símbolo, tanto a parte branca, que é o masculino, tanto a parte preta, que é o feminino, cada um tem uma gotinha um do outro, que juntos se unificam para formar o equilíbrio. O equilíbrio. Que legal. Então, assim, nenhum lado seria perfeito se não tivesse uma pincelada do outro. Então, o homem precisa ter um pouco de feminilidade para ele poder acessar suas emoções, para ele poder conviver, ter empatia, ter amabilidade. E isso é algo novo. Eu acho que você precisa falar muito para os homens também, porque muitos homens não se permitem, né? Não. E tem uma grande discriminação, né, de cuidar do seu lado feminino, né? Exato.
Só que os homens alguns ainda não perceberam por conta dessa força, desse machismo da sociedade, né? Sim. Metade do mundo é mulher e a outra metade foi gerada por uma mulher. Uau! Não tem para onde correr, meu amigo. Não tem para onde correr. Então, nós somos a base de tudo. Se as mulheres tivessem esse entendimento, nós seríamos a força maior. Que hoje, se nós conversarmos, a força maior é a força masculina. Por quê? Pela mídia que fica falando. O homem é melhor, consegue cargos melhores e não tem nem como nós discutirmos isso, até mesmo dentro das empresas. Existem exceções, mas na grande maioria os salários masculinos são maiores, os cargos os cargos voltados para homens, as oportunidades são maiores. Infelizmente é assim que funciona o mercado. Infelizmente, mas no grupo Médio Mais é muito diferente. Aqui é tudo... os homens reclamam comigo, né? A nossa CEO é uma mulher, né? A nossa diretoria tem um homem apenas. Então, tem horas que eu realmente preciso manifestar o meu macho alfa, como dizem alguns produtores de conteúdo, né? Porque senão eu sou engolido, né? Porque vocês também, quando se empoderam, Exato. acabam se esquecendo de algumas prerrogativas que, ao meu ver, foram inseridas na construção da masculinidade, né? Exato. A mulher ela tem que usar a força dela como superior e não abraçar as forças masculinas para ela. Porque quando nós abraçamos uma força que não é nossa, tudo se perde, porque a gente não consegue controlar, é algo desconhecido, é algo que não está em nós. Então, quais são as forças da mulher? A delicadeza, o cuidado. Então, a mulher, como trabalhando no meio corporativo, utiliza essa delicadeza para uma planilha, para uma conta, para uma compra, para uma reunião, para como tratar em uma reunião com uma pessoa, uma conversa, né? Utilize essa sua preciosidade nos detalhes para se atentar a tudo que está sendo falado. Então, utilize essa força, a sua bondade, o seu cuidado, a sua gentileza, a sua doçura para saber conduzir as situações. Persuadir, convencer. Exato, exatamente. Utilize a força que ela tem como maior para conseguir fazer com que o seu trabalho se desenvolva. E não a força masculina, a liderança, a ação, o bater na mesa. Porque aí ela acaba se caracterizando, como você comenta, muito empoderada. E é difícil de conviver com uma mulher muito empoderada, porque é muito o empoderamento tóxico, né? Empoderamento tóxico, eu vi você falando sobre isso. Isso. O empoderamento tóxico feminino é esse empoderamento exagerado. Exato. Que acaba somatizando características masculinas e, ao meu ver, talvez leve aquela pessoa para um nível de soberba que impeça ela de se colocar no lugar que ela deveria, né? Exatamente. Nós, como mulheres, precisamos nos empoderar, mas nos empoderarmos dentro da nossa energia feminina e não dentro da energia masculina. Então, nos empoderarmos para conseguirmos alcançar os nossos objetivos e não para competir com os homens, porque não existe competição entre o feminino e o masculino. Não tem como, Não né? tem como, é só nós olharmos as nossas características, os nossos corpos. Existem mulheres fortes que conseguem levantar, por exemplo, mais pesos que um homem? Claro que sim, mas biologicamente não é assim. É só nós olharmos para o nosso corpo revela tudo. Então, o empoderamento tóxico é o empoderamento que faz com que a mulher queira competir com os homens. Forças, cargos, palavras, comunicação, posicionamento. Então, isso mais afasta ela dos objetivos do que aproxima. E quando elas compreendem esse posicionamento feminino com o que a gente chama no corporativo de soft skills, que são ferramentas da personalidade humana, e agora falando da feminina, quando existe essa compreensão, o despontamento profissional é magnífico. Muito. É impressionante como vocês, mulheres, conseguem entrar e sair de qualquer lugar, resolvendo problemas que muitas vezes talvez um homem iria ali para resolver e, utilizando o termo aqui, espanaria tudo por muita força, por muita... né? E a mulher não. Delicadamente, com muita meticulosidade, vai ali e resolve em paz
e traz resultados significativos. Isso é fantástico. As mulheres que conseguem enxergar esse lado, né? Que são pouquíssimas. Eu vejo com as minhas mentoradas muitas, Camila, eu trabalho numa empresa que é regida 60%, 70% de homens, eu não consigo me sobressair perante eles. Eu falo, aí ela fala, eles são muito fortes. Aí eu comento, mas será que eles são muito fortes ou você está se apresentando de forma muito fraca? Porque quando eu vim para São Paulo, imagina, eu vim de uma cidade de 2.500 habitantes, no interior do Rio Grande do Sul. Nem asfalto não tem para chegar até lá. Então, de uma cultura muito, muito, muito de interior. Que quando eu cheguei em São Paulo, eu olhava para os prédios e falava, meu Deus, onde eu estou? Sozinha, sem conhecer ninguém. Caramba. Então, como que eu vim nessa empresa, eu posso afirmar, nunca a minha feminilidade me proporcionou momentos ruins dentro da empresa. Muito pelo contrário. Eu vim trabalhar numa construtora onde era, na maioria, pedreiros, engenheiros, formada por homens fortes, né, que precisam dessa força, dessa liderança. Mas eu consegui me sobressair. Em 6 meses nessa empresa, eu consegui ser promovida perante homens que estavam lá há 5 anos. Então, isso é fazer o quê? É usar a sua força feminina para você alcançar os seus objetivos. Nunca fui desrespeitada. Nunca fui... ouvi uma palavra ofensiva. Não, porque é como você se posiciona. Muito bom. E falando nessa figura dessa mulher que não consegue colocar em prática a sua energia feminina, me diz uma coisa, por que existe essa diferença, né? Por que existe esse disparate, digamos assim, entre uma mulher muito feminina, né, com a feminilidade em dia, e uma mulher completamente masculina ali, autoritária, impositiva, que não respeita qualquer posicionamento? Por que rola isso? Eu acredito que o início moldou a mulher que ela se formou hoje. Então, as crenças, os traumas que ela teve lá na infância, a referência de homem, a referência de mulher que ela teve, construiu a mulher que ela foi hoje. Então, para você amparar uma mulher ou um homem hoje, você tem que acariciar a criança que ela foi lá atrás. Porque aí você vai entender o meio que se formou. Só que aí vem uma outra questão, que se nós pensarmos só nesse ponto, a gente vai viver tentando culpar alguém pelos nossos erros. Verdade. Então, o culpado é meu pai, o culpado é minha mãe pela pessoa difícil que eu sou hoje. E aí vive num lugar de vítima, né? Exatamente. O vitimismo é o pior lugar que você pode estar. Então, o que você precisa fazer? Ter consciência do meio que você veio, mas não agarrar aquilo para você. É tentar mudar perante a situação que você viveu. Então, essa mulher que cresceu numa família onde sempre via o seu pai sendo inferiorizado pela sua mãe, ou não teve uma presença masculina ao lado, a mãe acabou criando a filha sozinha, mas tinha um irmão mais velho, ou tinha um tio, ou tinha um avô, que ela ouvia a sua mãe, ou a sua avó, ou a sua tia inferiorizando esses homens, ela cresceu a mulher que precisa comandar esse homem. Ela criou um estigma do perfil masculino, e é aquele velho clichê, né? O homem não presta, o homem é assim, o homem é aquilo. Então ela cresceu pensando, não, eu preciso comandar esse homem, eu preciso direcioná-lo, liderar, porque senão ele não vai conseguir. Ela cresceu sem confiar na presença masculina. Mas aí vem outro ponto. Se ela cresceu sem poder confiar nesse masculino, ela cresceu sem a presença de um homem. Então, ela necessita, porque nós precisamos dessa presença paterna e materna. Sim. Então, o que vai acontecer na idade adulta? Por mais que ela seja a empoderada, por mais que ela seja essa mulher agressiva, essa mulher inflexível... Ela é incompleta, ela é dependente, né? Ela será essa mulher carente. Ela será essa mulher pegajosa. Ela será essa mulher que direciona tudo, mas pro lado dela, que manipula as situações pro lado dela. Porque ela não teve... esse abraço paterno, esse abraço masculino lá na sua infância. Uau! Eu passei por 3 casamentos, né? O último foi agora. Fábio Júnior. Fábio Júnior, eu vou chegar no 6º. Brincadeira, cadê a madeira? Passei por 3 casamentos.
Eu chamo de, delicadamente, com todo respeito, a 01, 02, 03. Né? E da 01 a 03, eu percebi muita dificuldade para lidar com a feminilidade, com essa característica de se posicionar, sentando-se na carruagem e permitindo que o cavaleiro a leve para um lugar que já foi definido, sabe? Contextualizando, eu acredito que muitas vezes essa problemática toda também é culpa dos homens. Né? A gente não pode deixar a parcela do homem de fora. Né? Tem muito homem enfraquecido, tem muito homem feminilizado, né? Tem muito homem que descobriu o lado confortável de ser feminino e se assenta naquele lugar e não tem posicionamento. Né? Desde escolher um bom restaurante, desde ajudá-la a escolher o prato ou de repente já cuidar de tudo para que aquele momento seja um momento incrível, né? Até questões relativas ao casamento, a tomar frente, estabelecer critérios, limites e trazer resultados de produtividade para a família. Né? É o que eu chamo de gentleman. Cadê os gentlemans do nosso Brasil e, quiçá, do mundo? Né? Faltam homens fortes, com suas características também femininas, mas, infelizmente, muitas mulheres me dizem que estão à procura e não conseguem achar. Só que aí eu concordo com isso que você comenta, mas eu vejo por outro viés. Se nós mulheres somos mais emocionais e conseguimos acessar mais as nossas emoções, na grande maioria, e os homens são mais racionais, os homens vão andar conforme a estrada está guiando. Eles não vão parar para pensar para onde eles têm que ir. Então, se a sociedade veio direcionando, a mulher veio flexibilizando, por que o homem vai oferecer mais se muitas vezes o mínimo que ele oferece já está confortável para a mulher? Então, muitas vezes as mulheres me falam, nossa, mas ele só me chama 11 horas da noite de uma quinta-feira para eu ir na casa dele assistir um filme e comer pizza. E por que você vai? Então, não julgue ele pela atitude dele se você permitiu. Né? Se você permitiu. Então, se a mulher aceita esse tipo de convite, qual a probabilidade de uma quinta-feira, 10 horas da manhã, ele mandar uma mensagem? Linda, meu bem, o que você vai fazer hoje à noite? Vamos jantar no restaurante tal, reservei? Ele não vai fazer. Por quê? Porque ela já flexibilizou o outro acontecimento para ele. Então, o reflexo dos homens que nós temos hoje é o do nosso empoderamento. Nós tornamos os homens assim, porque os homens são mais racionais. Eles não pensam tantos nos detalhes. São objetivos, né? Mais objetivos. O homem tem um objetivo, esse. Agora, a mulher vai moldar para como esse objetivo pode vir a acontecer. Entendi. Então, eu estou, talvez, exagerando na minha especificação da necessidade do qual o homem precisa se manifestar. O homem precisa. Só que o que acontece? As mulheres não permitem, por conta do empoderamento. Então, se o homem vem e fala, eu reservei aquele restaurante X, a mulher empoderada já... Não, mas você não me perguntou se eu gostava desse restaurante. Eu não quero ir nesse, eu quero ir no outro. Como assim você vai escolher o meu prato? Como assim você vai vir me buscar em casa? Como assim você não quer que eu divida a conta? Eu posso também. Isso faz o que? Enfraquece o homem. Por mais que o homem tenha esse instinto dentro dele de liderar, de prover, de proteger, de cuidar, o empoderamento da mulher faz com que ele não consiga projetar essas suas vontades. E o interessante é que você falando dessa forma, me parece que tudo isso vem realmente de uma criança, né? Enfraquecida, que quer gritar para o homem que está ali ao lado dela ou para o mundo de que ela não é fraca. É querer se mostrar forte o tempo todo. É querer se mostrar forte diante do seu parceiro. Eu também posso, é o competir. Não se permita, se deixe conduzir pelo prazer da condução.
Se deixe ser levada. Você não vai estar se enfraquecendo. Você fortifica como mulher outros lados, mas deixa o homem ser forte nos pontos dele. Então, sim, o mundo está carente de gentlemans, mas está carente de damas também. Então, um atrai o outro. É o que eu sempre comento, não adianta você querer ter um rei, você querer ter um príncipe ao seu lado se você não é uma princesa ou uma rainha. Semelhante atrai semelhante. Por falar nisso, quais são as principais características aí de uma princesa, ou seja, da mulher ideal? Porque isso é fato. Se você quer o homem ideal, você tem que ser a mulher ideal, né? Ou idealizada pela maior parte das pessoas, né? Quais seriam as principais características no sentido da feminilidade? A principal característica de uma mulher é a beleza. Quando eu falo em beleza, as pessoas já pensam na beleza física, mas também faz parte. Mas é a beleza de todo o seu ser. A mulher tem como propósito em terra embelezar todos os lugares onde ela passa. Seja uma planilha no computador, seja passar uma roupa, seja o trabalhar e ministrar uma reunião para 1000 pessoas, ou seja, se vestir, se apresentar, se maquiar, enfim. Todos os atos da mulher precisam ser belos. Então, uma das principais características da mulher é a beleza. Independente do que ela for fazer, tornar belo. A segunda, nutrir, cuidar. Então, se nós, é o que eu sempre comento, olhe para o seu próprio corpo que você terá todas as respostas. O corpo masculino, o corpo feminino já foi feito para nutrir e para cuidar. Nós somos o único canal para que uma nova vida chegue à Terra. Então, o corpo da mulher nutre, cuida, faz com que essa nova vida seja gerada, faz florescer, né? Então também é uma das principais características. Beleza, nutrição, cuidado, a amabilidade, é amar, o servir. Assim como nós servimos o nosso corpo para outro corpo ser gerado, é servir a todos com a nossa bondade, com a nossa gentileza, com a nossa inteligência, com a nossa sensualidade, com todas as características que uma mulher deve ter para ser vista como mais feminina. Todas as características que são inversas ao que os homens podem ter são as nossas. Que aula fantástica. E vendo você falar, me lembra um curso que eu fiz, tem um conteúdo muito vasto, cujo título é O Design da Criação. E fala muito sobre a criação de todas as coisas através do Gênesis, o que Deus fez. E é impressionante que você percebe um padrão que é muito repetido, até hoje, até com os designers, que utilizam as curvas e a beleza da mulher. Sim. Então, realmente, a origem da beleza e da manifestação do belo é feminina. E o nosso corpo reflete isso que você comenta das curvas. Quando a mulher está mais aflorada na feminilidade dela, o seu próprio corpo reflete. Ah, tem isso também? O seu próprio corpo fica mais curvo. Então, porque tudo que é masculino é mais linear, certo, é mais direto. Tudo que é feminino é mais sinuoso, é mais movimento, é mais flexibilidade. Então, quando a mulher está mais na sua energia feminina, o seu próprio corpo, seus próprios traços são mais sinuosos, são mais curvos. Olhe para as princesas da Disney, por exemplo. Verdade. Todas elas não têm um rostinho mais oval. Uhum. Não é um rosto mais retangular. Então, o que acontece hoje, até mesmo na estética? O padrão de beleza. Todas as mulheres, o padrão de beleza hoje é o quê? Harmonizado, todo completamente geométrico. Então, até nos mínimos detalhes, a sociedade vem masculinizando a imagem feminina. Pois é, impressionante, né? É impressionante, nada contra. Tenho amigos aí que atuam nessa área, mas impressionante. Não, até os próprios profissionais, conversando com alguns, até eles mesmos comentam que eles enxergam a beleza como vindo externa. Todo profissional, todo médico que trabalha com isso, eles querem apenas valorizar as belezas que cada indivíduo tem, ressaltar, lapidar a beleza única de cada pessoa. Mas o que nós muitas querem Exato. um rosto masculinizado, né? Nós passamos a maior parte do nosso dia com o celular na mão, olhando Instagram, olhando TikTok, olhando Facebook, olhando YouTube, olhando filtros.
Se você pegar qualquer filtro do Instagram e você colocar, é a padronização das pessoas. Você acha que isso é um movimento social, coletivo, que vem de alguma inteligência? Olha a pergunta. Teoria da conspiração? Não sei, pode ser. É o que mais rola aqui no YouTube, então Eu vamos lá. adoro teoria da conspiração. Se a gente entrar nisso, o assunto vai longe. Mas eu acredito que sim também. É pessoas robotizadas, né? Pessoas seguindo a mesma Manipulação linha. das massas, Com né? certeza. Manipulação das massas. E é o que não cabe o Stargate, né? Que é esse momento de expansão de consciência, que é o que eu sempre digo, é o momento onde você manifesta o seu propósito, expande a sua consciência a partir do seu autoconhecimento e se torna alguém completamente diferente dos que estão à sua volta ou da maioria, né? Da maior parte, né? Sim. Agora, você me falou uma coisa sobre as características, você falou sobre sensualidade. E eu queria te perguntar uma coisa. Qual é a diferença, de acordo com o teu conceito de feminilidade, qual a diferença entre ser sensual ou vulgar? A sensualidade desperta os sentimentos. A vulgaridade desperta a excitação do corpo. Então, são duas coisas diferentes. Não que uma não possa estar alinhada com outra, mas o ser vulgar é uma busca, uma necessidade por autoafirmação. Você usa através do seu próprio corpo se autovalorizar, se autodefender, se autoafirmar. Então, a sensualidade, ela traz o quê por trás? O mistério. E tudo que é muito exposto, não tem segredo, não tem mistério. Você olha e você já vê. Então, a mulher, ela é uma joia a ser desvendada, um tesouro a ser descoberto. Quando é muito vulgar, você já enxerga tudo o que tem por trás ali nos seus olhos. Então, você não cria essa conexão. E a mulher que faz isso, que se expõe dessa forma, sem criar juízo de valor aqui, Claro. né? Mas ela tem que estar consciente de que ela vai atrair também homens que se conectam com aquela energia, né? Da visualização do corpo como um objeto, né? Exato. Eu fiz uma publicação há dias atrás falando exatamente sobre isso. Num podcast anterior que eu fui, me perguntaram, Camila, o que você acha das mulheres que postam foto de biquíni? Aí eu fiz o meu comentário, postei um corte, mas as pessoas não conseguem compreender. Muitas vezes falta interpretação de texto, né? Que venham mesmo do vulgar. Existem alguns corpos femininos que eu falo, gente, se eu tivesse esse corpo, eu também ficaria postando 24 horas fotos. Porque é, assim, admirável. Sim. A persistência, Esculpido. a dedicação. É perfeito. Eu falo, gente, se eu tivesse, eu também ficaria. Mas não é da minha personalidade. E nós não podemos mudar a personalidade. É a mesma coisa eu pegar uma mulher que gosta de expor, que tem o corpo esculpido e falar, hoje você precisa se vestir completamente neutra, fechada. Não vai fazer parte da realidade dela. Mas é você expressar a sua personalidade sem pensar nos julgamentos que você terá, sem julgar o outro. Talvez até, complementando, ser consciente. Exato. Né? De que aquela tua postura, que está tudo bem, mas ela pode trazer situações que você... Talvez, às vezes, as mulheres ficam, poxa, mas os homens só me procuram para isso, né? Porque só me aparece, eu já ouvi de algumas amigas, né? Só me aparece homens me fazendo propostas indecorosas, ninguém quer mais me levar para jantar, já quer me levar direto para motel e tal, não sei o quê. E eu falo, mas amigo, o que você está vibrando? Exato. O que você está comunicando? Qual é a sua comunicação energética, qual que é a sua vibração? E aí às vezes não entende, aí eu sou muito claro, como é que está seu Instagram, como é que está o seu feed, o que você está comunicando no dia a dia, né? Exato. Nós nos comunicamos sem nem ao menos precisarmos falar. A sua própria imagem comunica quem você é. Então o que você está comunicando? Hoje, quando você chegou, o que eu vi? O Vitor, olhando para você, você já vê, é uma pessoa importante, é o dono da empresa. Pela forma como você se apresenta, pela forma como você se veste, pelo seu posicionamento. E isso é para tudo na nossa vida. Então, se eu quero ser uma mulher vista como uma mulher de valor,
Se eu pegar em peças, quais as peças que representam uma mulher de valor? Será que são essas peças que são vistas como vulgar? Não que a mulher não possa usar, mas ela estará refletindo isso. E a primeira impressão é que fica. Se as pessoas nos leem com os olhos delas, que imagem nós estamos passando para que essa pessoa nos leia? Porque, assim, o que eu comentei hoje pela manhã numa live. Para nós formarmos uma palavra, nós precisamos conhecer o vocabulário inteiro. Para nós formarmos uma frase, nós precisamos conhecer infinitas palavras, para aí essa frase ser de entendimento para a pessoa que está nos ouvindo. Perfeito. E por que para nós conhecermos alguém, nós temos certeza que em 20 minutos é suficiente? Uau. Então, é da mesma forma. Como nós nos apresentamos, as pessoas nos leem. E nós não podemos julgá-las por isso, porque nós nos mostramos daquela forma. E eu percebo uma imaturidade muito grande, principalmente em algumas mulheres que têm um pensamento muito feminista, com a ideia de que, não, eu vou sim, eu vou de top, eu vou de mini saia, e acabou, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. E tá tudo bem, as pessoas te aceitam do jeito que você é, mas é que existem ambientes para tudo, né? Tem ambiente que de repente ali ela vai para um pagode, né? Vai para um evento num clube, na praia. Aquele ambiente ele traz um dress code social interessante para aquilo, mas existem outros ambientes que não se conectam. E, infelizmente, tem muitas mulheres que não têm essa compreensão, né? Talvez por terem vindo de uma formação, uma criação, onde não tiveram a oportunidade de ver suas mães se portando assim, né? Destoa muito do ambiente onde está. Então, eu até vejo através disso, se você analisar modelos, os principais modelos, Victoria's Secret, referências de beleza, né, aos olhos da mídia, são, na grande maioria, infelizes. Porque elas são vistas como apenas objeto de beleza. Então, elas precisam se provar o tempo todo que elas são muito mais do que isso. Então, essa mulher que se veste de forma mais vulgar, essa mulher que mostra mais as partes do corpo dela, que gosta mais, o que ela está querendo afirmar? Ela talvez esteja usando o próprio corpo dela para se autoafirmar o quão valorosa ela é, o quanto poder ela tem, o quanto valor ela tem. E aí ela expressa nisso. Aí quando ela expressa nisso, ela comunica para os homens que ela tem só aquilo. Somente aquilo. Porque não é que ela que deixa isso claro, é que para o homem ele fica cego, ele só enxerga aquilo e acabou. Porque o homem é visual. É. E se o homem é visual, nós mulheres já temos o segredo, se nós sabemos que o homem é visual. Infelizmente, vocês têm o segredo. É saber trazê-lo para perto de nós através disso. Né? Sensualidade e vulgaridade ainda. Dicas para as suas seguidoras, para as minhas seguidoras, como ser sensual sem ser vulgar. Quanto mais autoconhecimento você tem, mais sensual você fica. Porque a sensualidade, ela não está expressa somente em roupas. Se eu falar assim, mulher, para você ser sensual, você tem que usar uma seda, uma renda, pérolas, cetim, um batom vermelho e um salto fino. É lógico que isso vai contribuir. Porque se você pensar mulher sensual na sua mente, qual imagem você vai desenhar? Essa que eu acabei de falar. Que é mais ou menos o que nós pensamos. Mas a sensualidade está no seu movimento, está na sua voz, está na sua melodia que você traduz através das suas palavras, está no seu vocabulário. No cabelo, na forma de jogar o cabelo. Na forma de jogar o cabelo. Eu sempre comento do seu pescoço. O pescoço aproxima a pessoa para perto de você. Então as mulheres, não, eu gosto de usar um cabelo solto. Tenta um dia desses fazer um coque bem alto e sair com ele. E coloca um brinco que chame para perto do seu pescoço, para perto do seu perfume. Isso vai aproximar as pessoas para perto de você. Fale mais baixo. Quando nós gritamos... Você está falando aí, está passando um filme na minha cabeça. Realmente, o pescoço é fantástico. Continua. Esses diabos. Continua. Então, quando nós gritamos para quem? Para quem está longe.
Então, a gente grita, a gente afasta. Quando nós falamos mais baixo, nós falamos para quem? Para quem está mais perto. Então, a gente aproxima essa pessoa. Então, é falar mais pausadamente, usar o movimento do seu corpo, usar o seu charme, usar as suas mãos para comunicar, ter um toque mais leve, uma postura mais leve. E tudo isso são características femininas, né? Muito femininas. Então, se nós conseguirmos utilizar todas essas características que eu comentei, aliadas com as materializações do vestido de seda, da renda, da pérola, aí você vai se tornar uma mulher imbatível a todos os olhos que te veem. Não vai ter como passar despercebida a sua feminilidade diante de qualquer multidão. Muito bom. Casais com papéis invertidos, por que isso ocorre? Tudo é a questão da criança interior, das nossas crenças, de como nós fomos moldados e tudo mais. Então, E porque tem uns cabra frouxo, viu? Como diz lá no Nordeste, tem uns cabra frouxo mesmo que deixa a mulher dominar. Às vezes, eu tenho até conhecidos que vivem situações como essa. E às vezes eu olho e percebo que a mulher dá até o espaço para o cara agir, para o homem se manifestar sua masculinidade, mas o cara não age, sabe? Não tem posicionamento, não tem firmeza, não faz acontecer, sabe? E muitas vezes fica ali choroso, né, quando a mulher faz alguma coisa. Então são homens realmente muito mais afeminados do que deveriam, né? Exatamente. Então aí também vem a situação das crenças da criança interior. Esse homem que cresceu num lar, onde vem do seu pai fraco também e a sua mãe mais forte, a própria mãe já vai moldando o filho para ser daquela forma. Então, quando ele se torna um homem, ele vai buscar o quê? Uma mulher para o direcionar, uma mulher para o comandar. E ele vai atrair esse tipo de mulher mais empoderada que quer um parceiro para que ela consiga direcioná-lo. Mas o que acontece? A longo prazo, o relacionamento não se mantém. Porque é nossa essência feminina sermos protegidas. E isso vem desde a criação. Se não fosse o homem, e agora seremos criticados, se não fosse o homem em primeiro lugar, não seria o Adão criado, né, inicialmente. Então foi através dele que nós viemos. Então a mulher, em essência, ela precisa dessa força masculina. Se ela é toda empoderada e ela vai atrair esses homens mais fracos, esses homens mais frouxos, ok, no início vai ser bonitinho, porque ela vai comandar, ela vai direcionar, ela vai mandar como uma mãe. E ela sente prazer, né? Ela adora, mas a longo prazo não vai se manter, porque ele não vai ter essa força, essa proteção para ampará-la nos momentos que ela precisa. E me diz outra coisa, eu já me deparei com mulheres que sentem prazer em iniciar uma conversa ou iniciar uma aproximação com um embate. Com, sabe, uma pequena discordância ali, uma conversa entre amigos e tal. Mas eu já percebi que é uma característica de, talvez uma disfunção ou não, mas é uma característica de mulheres que querem ter um relacionamento mais profundo com aquele homem, mas elas precisam se manifestar assim. Precisam competir, precisam se mostrar. Precisam competir. Se mostrarem tão fortes quanto eles. E aí acontece um grande erro nos relacionamentos. Se a mulher tem conhecimento disso, ela leva um relacionamento ao tempo que ela julgar necessário. A maior autoestima de um homem, o maior ponto fraco de um homem é o seu ego. Então, quando a mulher não sabe valorizar ou quando ela enfraquece esse ponto, ela acaba com o seu relacionamento. Tem um exemplo que eu adoro fazer, eu gosto de trazer para as pessoas conseguirem entender. Então, o marido foi pescar. Ele voltou, está na sua rodinha de amigos, fazendo um churrasco em casa, preparando os peixes, mas na verdade ele não pescou. Ele comprou o peixe e trouxe ali. Aí tá todo mundo, nossa, olha o peixe que você pegou, nossa, a pescaria foi incrível. A mulher, foi nada, ele comprou isso, eu sei. Gente, e isso nós vemos muito acontecendo. Cotidianamente, em várias questões. Em várias questões. Por que ela falou isso? Pega aí, é verdade, né, amor? O peixe tá muito bom. Dá só uma conversadinha. E, em particular, ela fala pra ele,
Poxa, amor, você sim, né? Comprou o peixe que eu tô sabendo. Brinca com essa situação, mas em particular. Então, em Torna público... confortável, né? Exato. Em público, enalteça e cobre no particular. Eu acho que isso tanto para o homem quanto para a mulher. Porque assim como nós falamos só da parte feminina, mas também tem homens que desvalorizam o feminino. Que humilham, que falam, você só consegue as coisas através de mim, você é inferior, você não sabe conduzir. Existe também o lado oposto, né? E você vem falando que realmente a mulher nasceu para ser conquistada. Mas nós estamos vivendo num mundo hoje em que muitos homens nem sequer chegam nas mulheres, né? As mulheres estão tendo que ter uma iniciativa e muitas vezes uma acabativa maior, né? O que você diria para essas mulheres a esse respeito? É importante esperar a conquista ou avançar? É interessante porque remete a uma cena que eu vi na minha infância. Minha mãe sempre falava assim, você não precisa ir atrás das coisas. Tudo que é seu bate na porta da sua casa. O que é seu está guardado para você. Concordo em partes. Mas se nós nos fecharmos e não demonstrarmos, não dermos abertura, talvez a pessoa que está ali do outro lado não saiba que nós temos o mesmo interesse que ela. Então a mulher tem que sim se mostrar aberta, tem que sim se mostrar interessada àquele parceiro. Se ela quiser tomar a iniciativa de ir lá chamá-lo para sair, tudo bem, não tem problema, é a personalidade dela. Mas se ela se mostra aberta, se ela se mostra preparada, né, para uma proximidade, esse homem com certeza vai chegar até ela, se ele tiver interesse, né? Com certeza. Vamos apimentar um pouco o papo agora. Muito mais. Bom, dizem que, pelo menos é o que eu escuto sempre, as mulheres que estão mais dispostas a se exporem e a talvez até serem um pouco mais vulgar, elas, teoricamente, até no universo masculino, são mais quentes, né? São mulheres mais que se jogam mais sexualmente, né? O que você me diz disso? São dois perfis. Peguei você, que lá no outro podcast ninguém falou sobre sexualidade. São dois perfis. Desconfie das quietinhas e talvez a que mostra muito também não tenha muito a oferecer. Nenhum extremo é confortável. Com 37 anos de existência, digo a vocês, viu? Verdade. É isso. Então, todo excesso esconde uma falta. Quem muito se mostra, não tem mais a mostrar. E quem muito esconde, por que está escondendo tanto? Muitas vezes o equilíbrio é o que é mais interessante. O mistério é o que gera mais interesse. Uau! Respondido aí? Demais, hein, produção? Foi boa. Foi boa. E me diz uma coisa, Camila, como agora falando para os pais, né? Sou pai de meninas, a gente estava falando agora há pouco sobre elas, como os pais são ou podem ser responsáveis por trazer essas características femininas ou a educá-las para que elas se tornem meninas ou mulheres feminilizadas. É esse termo? Feminilizado? Femininas. O maior exemplo é a atitude. Então, não é o que você fala, como você educa, como você comunica, você precisa ser dessa forma. Mas é o que essa criança enxerga dentro do seu próprio lar. É como essa filha enxerga o seu pai tratando a sua mãe, o seu pai tratando as mulheres. É o exemplo que ela vai levar para a vida dela. Assim como esse homem, como esse menino, esse filho, enxerga o seu pai e a sua mãe se tratando um ao outro ou tratando as pessoas que estão ao seu redor. É esse o exemplo. É essa base que vai o formar para a sua vida. E não o que ele está comunicando, filho, você precisa ser assim, assim, assim. Né? Mas o que ele está vendo. E as pessoas, as mulheres que foram produto do meio ou formadas no meio invertido, inverso disso, ou seja, não tiveram bons exemplos de tratamento, de casamento, de relacionamento, o que você nos aconselha, né? Porque eu passei por isso.
você tem consciência de que você cresceu naquele meio. Por isso a busca do autoconhecimento é importantíssima. Então você precisa se conhecer e se enxergar. Por que eu estou sendo assim? Eu estou sofrendo por uma determinada situação, mas qual é a fundo o motivo? Por que eu estou passando por isso? É por conta de como eu fui criada? É por conta de alguma falta que eu tive? É por conta de alguma crença, de alguma frustração, de algum trauma? Então, agora eu tenho conhecimento. O que eu posso fazer com esse conhecimento? Usá-lo ele para mudar. Então, você vai atrás de uma terapia, você vai atrás de um curso, você vai atrás de tentar curar aquela ferida. Porque se a ferida ainda está aberta e ainda está ali te machucando, ela tem cura. O problema é quando ela já cicatrizou, que aí é essa pessoa completamente fechada, que não se abre para mudar. Existem essas duas pessoas. Então, é saber também com quem você está se relacionando. É uma pessoa que tem possibilidade de mudar, de se transformar, porque a essência não muda, mas os comportamentos sim. Se é uma pessoa que está aberta a essa cura, está aberta a essa mudança, vale insistir um pouco mais, se tenha valores compatíveis com os seus. Mas se você percebe já no início que é uma pessoa que não tem os valores parecidos com os seus, Não adianta insistir. não adianta. É melhor cortar o mal pela raiz do que passar a vida inteira colhendo os maus frutos. Ou seja, ninguém muda ninguém. Nós não somos responsáveis pelas mudanças do outro, né? Tudo depende de nós. É nós nos conhecermos e nós resolvermos mudar. Eu estava fazendo uma mentoria com uma aluna e ela falou assim: Camila, eu mudei tanto após a sua mentoria que eu resolvi trocar o espelho do meu quarto. Aí, Caramba. isso me chamou muita atenção. Eu falei, como assim mudar o espelho do seu quarto? E ela, porque o que eu estava vendo naquele espelho já não era mais eu. Caramba. Muito Que profundo, hein? Muito profundo. Ela falou, troquei o espelho. Eu falei, gente, olha os pontos que nós conseguimos tocar, né? Engraçado que isso me lembra que a palavra luz do grego para o português significa conhecimento, né? Ou seja, autoluz, autoconhecimento é jogar um facho de luz dentro de você e permitir conhecer o seu próprio interior, né? Conhecer a sua essência, quem você realmente é. E através de conteúdos como o que você produz, nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós e enxergar quem realmente nós somos, né? Exato. A partir do ponto de reflexão. Mas tem que ter um ponto de reflexão, né? Precisa. E tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, inclusive postei no meu Instagram também, que é a respeito dos diamantes. Ah, fala. Então, as propriedades do carvão e do diamante são as mesmas. Mas por que um diamante é guardado sobre veludos preciosos? É uma raridade, escasso, pouquíssimas pessoas do mundo conseguem obter aquele objeto pelo seu valor, pelo seu preço. E por que um carvão, se tem as mesmas propriedades que ele, é jogado lá no porão e serve apenas para fazer fogo? Porque um permite que a luz passe dentre ele. Um se abre para que a luz ilumine. O outro é opaco, o outro é fechado. Então essa é a analogia que nós podemos fazer não só como mulheres, mas como pessoas também. Você vem sendo opaco diante aos problemas, diante aos conhecimentos, diante às situações da vida, diante à luz? Ou você vem permitindo que isso te transforme, passe através de você, transpareça através de você? Que lindo, hein? Ou seja, permita-se ser aberto à luz, iluminado, né? E com certeza o seu valor será como o de um diamante, né? E agora eu repito a frase que você falou quando você me conheceu. Por favor. Quando você diminuir o seu ego, você encontrará o seu propósito. Uau. Nossa, como foi bom lembrar disso. Quando Exatamente você diminuir seu palavras. ego, você encontrará o seu propósito. Consequentemente, a sua luz. Que lindo. E foi isso que aconteceu, né, Camila? Exatamente. Foi o momento de tantos outros, né? Porque o Stargate são muitos momentos de oportunidade de expansão de consciência que ocorrem nas nossas vidas. E que bom que essa luz entrou, iluminou e demonstrou esse diamante tão sereno,
né, que vem impactando aí tantas pessoas. Tem quanto tempo que você está com esse projeto? Eu comecei esse projeto, na época que nós nos conhecemos, eu já estava estudando sobre. Certo. Mas aí, por conta de trabalho, por conta da arquitetura, apareceram algumas oportunidades bem interessantes na área de arquitetura. Então, eu precisei me dedicar mais lá e deixar um pouco de lado. Porque aqui foi uma formação, foi um curso, então demora tempo, dedicação. Do dia para a noite, quero falar sobre isso sem você ter uma propriedade, sem você ter um embasamento, né? Então, foi se criando, foi se criando. Mas a mudança mesmo foi agora em abril. Muito recente. Agora em abril eu falei... Já está esse espetáculo todo. Já. Quantos seguidores você disse que atingiu com a postagem no TikTok? 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas. Vocês estão vendo? Que preciosidade é esse conteúdo? As pérolas que existem nesse conteúdo? Em questão de abril até agora, já são mais de... Contando TikTok e Instagram, 100 mil mulheres. 100 mil mulheres, não. Mais de 85% do meu público são mulheres. Mas contabilizando os 2 perfis, são 100 mil pessoas acompanhando diariamente. Olha, eu aprendo muito contigo porque eu realmente preciso aprender com a vida, identificar a real feminilidade, né? E investir única e exclusivamente nela. E eu acredito plenamente de que é possível a gente, com muito... No caso do gentleman, do homem, com muita cautela, encontrar mulheres que realmente sejam femininas, mas nós precisamos de um conteúdo como o seu. Tanto é que hoje, em todas as minhas redes, eu recebo muito apoio dos homens. Então, as maiores críticas que eu recebo são das mulheres. As próprias mulheres, eu não concordo com o que você está falando. Nós não temos que ser submissas, mas eu falo, não é submissão, é se permitir, se deixar ser levada. Eu sei trocar uma lâmpada, eu sei trocar a resistência de um chuveiro, eu sei onde compra. Mas por que eu vou fazer isso se eu posso potencializar a energia masculina e falar, nossa, amor, o nosso chuveiro queimou. E o homem se sente todo potencializado, não, eu vou resolver essa situação para você. Só que algumas mulheres não conseguem entender isso. Então, elas não permitem que o homem seja esse gentleman, que o homem seja esse cavalheiro. Então, como comentei anteriormente, o gentleman merece uma dama ao seu lado, mas a mulher tem que se permitir ser essa dama. Não adianta a mulher ser toda empoderada, ela não vai atrair esse homem, vai repelir. E pelo que você está falando, a mulher feminina, ela é naturalmente sábia, né? Porque o que você acabou de descrever, um exemplo, né, do que você acabou de descrever é um ato de sabedoria. Porque a mulher, nesse caso aí do chuveiro, com essa fala toda, ela conduz levemente, né, de forma fluida, de forma... Quando ele menos espera, ele já está lá. Ele não está só trocando a lâmpada, ele está trocando a instalação elétrica inteira. É isso, a mulher precisa ser sábia. E como diz as escrituras, né? A mulher inteligente, a mulher sábia edifica um lar. A mulher tola destrói com as próprias mãos. Então, e também diz nas escrituras que o homem sábio, ele permite, se entrega à sua mulher, para que a sua mulher tome conta das situações. E o que isso quer dizer, traduzindo em outras palavras? Que a mulher tenha sabedoria. Então, nós vemos esse exemplo principalmente com Michelle Obama e o Barack Obama, por exemplo. Quando o Barack Obama estava como sendo o foco principal, a Michelle, por mais que ela estivesse num bastidor, entre aspas, ela potencializava que ele se iluminasse mais ainda. Ela o auxiliava para que ele atingisse o seu mais alto nível. E ela já era uma mulher forte, E ela já era. Né? Ela empoderava ele. Muito. Tudo. Agora que ele que ele saiu do cargo dele, ela está completamente potencializada. E por trás dela tem ele apoiando, ele fazendo com que ela brilhe mais. Então essa é a chave de um relacionamento, é cada um potencializar o outro sem despotencializar a si próprio. Muito bom. A gente falou muito para as mulheres, né? Mas qual conselho que você daria para um homem que casado com a sua esposa, mas um casamento já sendo destruído pela tola, né? Que não é feminina, qual é o conselho que você daria para que esse homem
consiga encontrar ali o seu lugar de paz? É muito difícil, porque os homens, eles vão tentando manter o seu relacionamento. Eles não são essa figura que por qualquer coisa acaba, que por qualquer coisa termina. Eles vão levando. E quando eles tomam uma decisão de, através deles, terminarem, que a decisão parte deles, é porque eles já estão completamente certos, decididos daquilo. E eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de homens falando assim, me ajuda, Camila, eu preciso que a minha esposa, que a minha mulher conheça esse seu conteúdo, me ajuda, o que eu posso fazer? O meu casamento está Às vezes bate um desespero mesmo. indo Uma por água vontade de abaixo. pegar, abrir a cabeça da pessoa e pegar o conteúdo da Camila e... Eles falam exatamente isso. Como eu faço para minha esposa conhecer seu conteúdo? Aí o que eu falo para ele também pode servir para os seguidores. Me mandem uma mensagem em inbox que a gente dá um jeito de resolver. O que eu fiz esses dias? Ele me falou, Camila, me ajuda, pelo amor de Deus, meu casamento está acabando, eu não quero acabar, mas eu preciso que ela pense como você. Aí o que eu fiz? Falei, me encaminha o perfil dela. Aí ele me encaminhou. Eu falei, agora para de me seguir. Porque se ela entrar lá, eu falei, se ela entrar lá e ver que você me segue, vai pensar alguma coisa. Falei, então me encaminha o perfil dela, para de me seguir. Que eu vou lá me fazer presente no conteúdo, no perfil dela. Ela vai ver, pode ser que chame atenção. E a gente fica por alguns dias ali trabalhando no off. Que legal. Aí a gente escolhe... Isso é trabalhar por propósito, né, cara? Aí eu falei assim, aí nós encontramos uma publicação, já que ela é toda empoderada, que ela é autossuficiente, não vamos mandar uma publicação para ela que bata de frente. Vamos mandar uma publicação que até puxe um pouco mais para a mulher. Sim. E aí você mesmo pode mandar para ela e falar assim, amor, vi esse conteúdo dessa pessoa aqui na internet, você concorda? Ela vai ler, vai chamar a atenção dela, talvez ela comece a acompanhar. Aí pode ser que a gente resolva a situação. Vocês estão vendo o nível da estratégia, das do poder mulheres. de estratégia feminino. Das Você mulheres. não tem ideia. O Vocês detalhismo, não têm né? ideia. O detalhismo. O detalhismo, a meticulosidade estratégica para dar voltas ao mundo e chegar no mesmo ponto sem atingir absolutamente nada. Exatamente. É admirável. O mundo precisa de mulheres femininas, né? E eu quero te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. Estou muito orgulhoso de você, se assim você me permitir me colocar. Muito obrigada. E feliz por ver o seu propósito manifestando e ativando a melhor versão das pessoas, né? Porque tem uma visão bem clara de que você está ativando não só a melhor versão das mulheres, como também dos homens, que precisam, de fato, se posicionar atuando como protagonistas, né, em suas relações, mas valorizando o lado feminino de suas esposas, namoradas, cônjuges. Então, parabéns pelo seu trabalho. Foi muito lindo poder conversar contigo, o papo está bom, mas a gente já está indo para os finalmente. E antes de finalizar, eu queria que você deixasse com a gente aqui pelo menos 3 dicas de como converter essa consciência masculinizada numa consciência feminina para as mulheres. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, foi agregador em todos os sentidos. Saiba que a Camila de hoje tem muito de você também. Gratidão. Tenho muita admiração por você, pelo homem que você é, pela imagem que você representa hoje, né? Tanto em questão de empresa, tanto em questão de família, de pai, né? Questão de homem também. Então, foi muito gratificante em todos esses aspectos. As 3 dicas que eu daria é assim, mulheres, se permitam conduzir. Mostrem a sua força, porque a nossa maior força feminina é poder fazer justamente o que os homens não podem fazer e não fazer o mesmo que eles. Uau. Então, essa é uma das primeiras dicas. A segunda dica, seja bela. Torne tudo belo. E isso não está ligado apenas à sua aparência física. É lógico que isso importa. Mas a beleza não é um padrão de beleza. É você, como mulher, saber potencializar o que só você tem.
Porque o que você tem de único é o que te torna especial. Senão, todas as pessoas seriam iguais. O que você tem de único é o que te torna singular no mundo, né? E a terceira, permita. Permita que as pessoas te sirvam, permita ser conduzida. Exemplos bem tolinhos, mas foi no supermercado? Permita que o ajudante fale, eu te auxilio com as sacolas. Chegou no elevador? Permita com que o homem deixe que você passe à frente. Chegou no portão do seu prédio? Permita que o porteiro fale, deixa eu abrir o portão para você. Permita aceitar as gentilezas. O mundo é feito de gentilezas e você contribui como? Sorrindo. Então se vista do seu sorriso. Seja amável, seja gentil. Faça com que as pessoas que estão ao seu redor saiam dali melhores depois de terem passado com você. E não pesadas. Uau! E eu trouxe uma lembrancinha para você. Sério? Uau! Gostaria de trazer muito mais, mas eu acho que... Que surpresa boa! O principal presente que posso dar para um homem que já tem tudo é o conhecimento. Já gostei. Gostou? Quem me conhece muito, você já tem me conhecido bastante, sabe o quanto eu adoro novos conhecimentos. Posso rasgar aqui? Com certeza. Desfrute. É um livro de um filósofo, Nietzsche, com certeza você conhece. Não sei se você já leu ou não. Esse não. Mas... Vontade de potência. Muito interessante. Que legal, gente. O livro comenta que... Friedrich Nietzsche. A nossa maior realização como pessoas é a felicidade. E a felicidade está quando nós conseguimos despertar a nossa melhor potência. Então, é a vontade de potência. Leia e depois você me conta os aprendizados. Sensacional. Muito obrigado pelo presente. Já deixou aqui uma dedicatória. Muito obrigado. Recebi aqui Camila Pastório. Uma honra. E eu acredito que em breve, e é uma visão que eu tenho a seu respeito, em breve a Camila terá milhões de seguidores, não só no Brasil, como também em outros lugares do mundo. Amém. E se tornará uma referência para muitas mulheres que precisam aprender um pouco mais do que o desenho, o design do Criador as trouxe, né? Nós somos formados por Ele, Ele nos fez sua imagem e semelhança, e acredite, existe feminilidade no Deus que nós criamos. Com certeza. Existe feminilidade. Porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele não é um perfil patético de um másculo, né, arrogante, como pintam por aí. Ele é muito mais feminino do que se imagina. E a resposta para o que eu estou dizendo está na forma com a qual ele tratou todas as mulheres, né? A forma com a qual ele, quando se manifestou à Terra, vindo como Jesus Cristo, ele lidou com todas as mulheres, né? E a cada relação, né, a gente percebe o quanto Jesus se importa com a feminilidade, o feminino nesse mundo. Então, parabéns. É um grande chamado, um propósito lindo que eu tenho a honra de ver nascer. E vai ser muito bom, em breve, ver tudo isso acontecendo. Estaremos juntos, amém. Gratidão a você que está aqui conosco até agora, 1h e tantos minutos, assistindo, ouvindo esse podcast no Spotify ou nas nossas plataformas digitais. Então, eu quero te pedir, mais uma vez, por favor, curta e compartilhe esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, porque quanto mais você participar e interagir conosco, mais a plataforma vai entender que esse conteúdo é um conteúdo importante. Então, se esse conteúdo, de uma certa forma, falou com você, tocou o seu coração, ajuda a gente também, dá essa força, tá bom? Vamos ficando por aqui. Gratidão a todos vocês, obrigado pelo meu time, minha equipe, a produção. Gratidão, Camila. Obrigada, Vitor. Também convido as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, a irem até meu perfil. Quem chegou através daqui, me encaminhe uma mensagem falando que conheceu o conteúdo através aqui do canal.
@camipastório. Sigam e serão todos muito bem-vindos. Desfrutem tudo que está lá no feed, que é tudo preparado para vocês. E obrigada, Vitor. Foi incrível. Eu já imaginava que seria, mas foi maior do que eu imaginava. Obrigada a toda a equipe também. Gratidão. Gratidão.